Desde o início de One Piece, nós temos o costume de ver o vilão sendo derrotado no final do arco. Nesse caso, muito provavelmente isso vai acontecer. Só que os resultados dessa queda e junto com a queda da Big Mom vão causar um efeito catastrófico no mundo de One Piece. Isso em conjunto com a criação do novo sistema de defesa do governo mundial e da marinha, o SSG, sistema que tirou os Chichibukai do seu posto, de não serem atacados pelos marinheiros, vai mudar isso também. O conjunto desses dois atos ocorrendo no mesmo momento são muito impactantes e você vai entender isso nesse vídeo. Vamos também falar sobre qual é a possibilidade de dois novos Yonkous surgirem após a queda de Kaido e Big Mom, assim como outras coisas, como principalmente quem é o verdadeiro vencedor da Guerra de Wano. Lembrando que se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever nesse canal e comentar, porque você me ajuda muito e é de graça. Vamos começar com o topo de Onigashima, Após a interferência bem sucedida do chefe da CP0 na luta entre Luffy e Kaido, as coisas se tornaram um pouco instáveis. Kaido está à beira da loucura, tentando, entender por que isso está acontecendo de novo após 20 anos sem uma luta decente. Ele queria conseguir, ao chegar na violência do mundo, justamente por esse tipo de pessoa não estar aparecendo na frente dele. Quando o Luffy chega para enfrentar o Yonkou, ele se sente aliviado, podendo se divertir numa luta novamente. E os dois lados citam isso no meio da luta. Porém, com a interrupção do chefe da CP0, ele começa a ficar louco, começa a querer, enlouquecer. Realmente. E isso vai ser muito impactante para o que vai acontecer contra o chefe da CP0. Kaido provavelmente não vai deixar isso barato. Ele não vai simplesmente prender o Luffy e largar de mão. Ele queria essa luta faz tanto tempo e agora não fazia sentido ele correr dela. Seria basicamente ele se acostumar com ser um fracasso. Por mais que ele tenha uma sina de vitórias aí, de nunca perder, aquilo ali pra ele é um fracasso, ele não poder chegar no final de uma luta porque alguém interrompeu. E é curioso isso, porque essa cena foi muito bem trabalhada pelo Oda para ela acontecer. Eu sei que algumas pessoas não gostaram, eu até entendo, é meio chato por ter sido repetitivo. Já é a segunda vez que isso acontece com o Luffy e basicamente a terceira na obra, contando o que aconteceu com o Oden, Mas a questão é que ela acontecer mostra qual é o maior problema pros Yonkou. Não é a força deles ou a falta dela, e sim aparentemente o psicológico deles. A gente vê que apenas um quadro quebrado foi capaz de destruir inteiramente o castelo de Holy Cake. E a destruição do bolo fez a Mama enlouquecer de uma vez por todas, Falando apenas em bolo, ameaçando até mesmo um dos filhos dela, sendo dele o primeiro. Então assim, a gente vê isso com o Kaido agora. O que aconteceu há 20 anos atrás, entrando na mente dele. Quando ele vê isso, ele começa a ficar tipo, não, isso de novo não. E a gente vê totalmente a expressão dele mudando, ele estava se divertindo. Quando ele vê a interrupção na luta, ele não quer saber que ele bateu no Luffy, ele só quer saber por que isso está acontecendo de novo com ele. Eu não acho que isso tenha sido a tragédia que daria o final ao terceiro ato. Poderia ser, e aí nós veríamos algumas especulações, em volta do mundo. Mas eu acho ainda que o próximo capítulo será focado no topo de Onigashima. Então, muito provavelmente, o chefe da CP0 vai ter que arcar com as suas próprias escolhas, A gente vê a sensação de inveja que ele sente, e ele fala que ele sente pelo X-Drake, por poder escolher qual é a sua verdadeira justiça. Curiosamente, a gente também vê uma figura parecida com ele anos atrás, lá quando a Mama apareceu. Será que ele também possui essa dádiva que essas pessoas do governo mundial têm da vida eterna? A gente sabe que os Gorosei aparentemente ainda não cresceram de idade, Então fica aí o questionamento. A sensação que me passa é que ele não queria estar tendo que se envolver naquilo ali, porque ele sabe o que vai acontecer com ele por causa disso. Muito provavelmente o Kaido vai atacar ele, porque o Kaido não queria estar tendo que ganhar a luta desse jeito, Supondo que o Kaido acredita que o Luffy realmente foi derrotado. E eu não duvido, por exemplo, que o Luffy se levante,
né, e que o Kaido permita que ele se levante, né? Porque o Kaido queria continuar essa luta. Querendo ou não, em algum momento o Kaido vai cair e o Luffy vai ser declarado como o verdadeiro vitorioso da Guerra de Wano. Porém, essa vitória é realmente uma vitória tão significativa assim? Vamos tentar entender o que vai acontecer com o resto do mundo para o Luffy conseguir essa vitória. A gente lembra aí em Marineford, quando o Barba Branca perdeu e acabou morrendo na luta contra a Marinha e os Piratas do Barba Negra, que aquilo ali causou um problema em várias outras ilhas. Diversos piratas começaram a atacar essas ilhas e a gente vê que houve uma falta de sensibilidade do governo mundial com essas ilhas por elas serem de um pirata anteriormente. Curiosamente, agora a gente tem uma situação parecida. 2 Yonkou caindo, eles vão perder diversos territórios. E o Barba Negra simplesmente vai tentar invadir todos eles. O Luffy vai declarar, né, esses territórios dele. É muito difícil isso acontecer. A real é que a gente muito teoriza se vai ou não. No caso, não se vai ou não ter, mas quem seriam os próximos Yonkous após a queda de Kaido e Big Mom. Mas a verdade é que provavelmente não vai ter mais Yonkou. Ninguém vai tomar o posto deles porque ninguém vai conseguir ter a influência que eles têm num curto período de tempo, onde a Marinha com certeza vai agir contra o Novo Mundo. A gente sabe que a Marinha ela tinha controle sobre o que era, né, no caso, o Paraíso, que é a primeira linha, a primeira rota da Grand Line, mas na segunda, pelo fato de existirem os Yonkous, eles não conseguiam chegar e tomar uma região, porque eles iriam causar uma guerra muito grande, teria mais perda do que lucro para eles conseguir tomar, né, o domínio daquela região. Só que com a queda dos Yonkou, isso muda muito. Por mais que ainda sobram 2, eles vão poder começar a agir de maneira mais livre. Então, a verdadeira vitória do Luffy é basicamente uma derrota para muitos outros lugares, né? A gente não sabe realmente se isso vai acontecer, se o world building do Oda vai realmente encaixar bem nesse ponto. Eu gostaria que sim, porque o Oda sempre trabalhou o mundo de One Piece de maneira perfeita, e agora é o momento para mostrar isso. A vitória do Luffy significa a falta de liberdade de diversos povos, mas talvez signifique a liberdade do povo de Wano, sabe? Eu acho que isso seria um contraponto interessante. E aí isso desencadearia o possível motivo da luta do Chapéu de Palha contra o governo mundial. Um deles, no caso, né? A gente sabe que motivo pro Luffy querer arrebentar geral no soco não falta, né? Eu acho que esse aí poderia ser um maiorzinho, né? Um mais justo pro mundo inteiro, né? Que aí daria mais aquela sensação de precisamos, né, dar a liberdade a todos esses povos. E até porque Kid Law não tem a influência do Luffy para eles chegarem, falarem assim, esse território é meu, pronto, acabou, né? Nenhum dos dois conseguiu fazer isso com alguma ilha que é muito importante para o mundo de One Piece. Caso tudo isso termine do jeito que tá hoje, o Wano provavelmente vai ser território do Luffy, né? Caso isso possa ser trabalhado, né? Porque pode acabar não sendo. E aí daria, né, sentido para toda essa questão dos Yonkou. E aí realmente poderia ser trabalhado o Luffy e os Kid, sei lá, como Yonkou. Mas eu acho que isso não vai acontecer, sendo bem sincero. Eu acho que agora vai trabalhar aí mais uma questão de mundo, por que tudo isso vai estar acontecendo, né, contra o governo mundial e pro governo mundial, porque basicamente vai ser o novo sistema do governo mundial, né, o SSG, agindo para tomar todas essas ilhas, crendo que eles são um sistema maior já do que os pacifistas. E a gente viu que em pouco tempo de conhecimento dos pacifistas, eles já conseguiram simplesmente botar, né, o tamanho desse sistema inteiro para lutar numa guerra. E foi muito efetivo. Basicamente virou o lado da guerra de uma maneira muito grande. Então, com o SSG agora, eles podem fazer muito mais e com todos esses territórios que ficariam sobrando no Novo Mundo. Então, aí pensando nesse ponto, quem seriam realmente os verdadeiros vencedores da Guerra de Wano? Seria mais pro lado, né, da CP0, das ações da CP0 e do governo mundial. Então a gente vê aí que é uma coisa bastante significativa pro mundo de One Piece.
Seria uma vitória completa caso eles conseguissem neutralizar o Luffy de uma vez por todas, coisa que obviamente não vai acontecer. Pelo menos eu espero que não aconteça dele, sei lá, ser capturado. Eu acho que não tem momento pra isso em One Piece. Eu acho que agora a gente já tem que estar pensando no final, e isso acabaria prolongando ainda mais o One Piece, que vai ser grande, já vai ser mais 5 anos aí pra conta, então isso aumentaria ainda mais todo esse tempo. Só que a sobrevivência do Luffy, a existência do Barba Negra e principalmente, né, o perigo que é a Nico Robin pro governo mundial, né, por ela ler os poneglyphs, o governo mundial não vai sair com uma vitória completa. Eles vão, né, obviamente conseguir, provavelmente implementar seus governos, né, no caso, digamos assim, em outros lugares do Novo Mundo, mas eles não vão conseguir, né, ter certeza de que o mundo vai estar livre de qualquer problema. E aí isso pode ser um motivo chave para um possível grande crescimento na recompensa do Luffy, na recompensa da Robin, porque a partir de agora eles se tornam muito mais perigosos do que eles realmente estavam sendo tratados, né? A Robin é a única que lê Poneglyph e ela tá com uma recompensa supostamente baixíssima, né? Podendo ser muito maior pelo que ela significa para o mundo de One Piece. E o Luffy, né? Tudo bem, ele já era uma questão um pouco diferente. Pelos seus feitos em Whole Cake, ele poderia ter uma recompensa maior, mas aquela ali foi bem justa e até bem mais alta do que talvez deveria ser para algumas pessoas. Mas agora, com a queda de 2 Yonko, ele sendo crucial para a queda dos dois, sem ele nada disso teria acontecido, a recompensa dele vai estralar de alta. E aí, a gente tem uma pequena equação aí que ficou faltando, né? Uma pequena fator na equação que ficou faltando, que são os Chichibukai, né? O que realmente vai acontecer com eles? O mais óbvio a se pensar é que eles vão acabar entrando pro bando desses grandes que sobraram. Luffy, Shanks e Barba Negra, né? Mihawk, por exemplo, já conhecia o Shanks. A gente viu que ele, né, vai gostar de continuar se mantendo, sendo caçado agora, no caso, pelo governo mundial e pela marinha no geral. Mas que talvez, né, se esse realmente for o sistema supremo do Vegapunk, que realmente consegue substituir os Chichibukai, então realmente vai precisar aí de uma precaução maior do que ele está tentando levar. Então talvez aí a gente possa ver os personagens se juntando com os maiores de One Piece. Então aí talvez teremos um significado maior para o Weevil, por exemplo, né? O que vai acontecer com o Bug, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso aí também. One Piece agora vai ter a maior parte do seu caminho sendo a conclusão de todo o enredo, né? A gente obviamente vai ter a luta do Luffy contra o Barba Negra e seu bando, e a dele contra o governo mundial também. Mas agora é o ponto-chave de virada da história de One Piece. Os mistérios, as grandes revoluções que a gente tem vão finalmente ser reveladas e a gente vai conseguir descobrir um pouco mais sobre o mundo, sobre o reino antigo, sobre como era o governo mundial e o que eles fizeram de errado e tudo mais. Além da possível reviravolta aí de alguns personagens, como por exemplo Crocodile, que eu acho que ainda pode ser alguém na história de One Piece, Enel, que pode, por exemplo, aparecer aí com, né, a sua arca gigante, pô, sendo bastante relevante, talvez trazendo informações e talvez a própria Uranus. Então a gente ainda tem bastante coisa para ser explorada. Vamos ver como o Oda vai trabalhar isso tudo. E eu acho que é isso. Todo esse conceito do que vai ser os resultados da guerra é interessante, porque em Marineford a gente teve diversos, né, e principalmente o desespero de algumas populações que eram protegidas pelo Barba Branca. Eu acho que isso pode acontecer agora, claro, com menos intensidade, porque o Barba Branca era muito mais gentil, né, com os povos, ele não era provavelmente um ditador igual o Kaido e Big Mom. Então eu acho que isso é algo para ficar de olho, mas ainda assim, imagina Totland sendo do governo mundial, que estranho que seria.
ou algo do tipo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adoraria que vocês discutissem aí embaixo, falassem sobre isso, né? Sobre o que vocês acham que vai mudar após o final de One Piece, né? Do caso do arco de Wano. Então eu vou ficando por aqui. Se você gostar, deixa seu like, seu comentário, se inscreve nesse canal e vamos discutir sempre com respeito sobre o que vai acontecer nesse incrível mundo de One Piece. Fui!